Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Rubens Gomes, eu tô com o Fernando Sardinha. Tudo bem com vocês? É o seguinte, vocês gostam de vídeos informativos aqui e nós estamos aqui hoje para falar para vocês sobre a aplicação do ponto zero na periodização do treinamento. A galera Sardinha aqui do meu canal já estão acostumados a uma série de vídeos que eu criei, videoaulas sobre periodização do treinamento, cara. E eu sei que eles já estão vasculhando há muito tempo sobre a técnica do ponto zero que você criou. Então, o que eu gostaria aqui é que você, que é o criador do ponto zero, explicasse brevemente para eles o que é o ponto zero, de uma forma descomplicada, e aí eu vou te fazer alguns questionamentos de como a gente pode trazer isso para dentro de uma periodização de musculação, tá? Então, gente, é o seguinte, o ponto zero não é para aumentar o volume do seu treino. Aumentar o volume do seu treino é mole. Você coloca mais séries, coloca mais movimentos, você amplia o tempo de duração do seu treino. Isso é aumentar o volume. O que eu queria fazer com o ponto zero? Eu não gosto de treino muito volumoso, mas também não gosto de treino relâmpago. Não é que eu não gosto, não é o mais eficiente, já provou diversas vezes isso para mim, principalmente que sou um atleta mais velho, que você tem sempre um ponto de ponderação em que você vai no teu limite e ultrapassa dele. Só que quando você ultrapassa o teu limite direto no ano todo, é pedir para você não ter ganho. É pedir para você entrar em overtraining. Overtraining não digo, mas entrar num processo degenerativo e muito forte. Então o que acontece na periodização? Eu criei um sistema ponto zero porque era para aumentar o tempo de tensão do músculo durante o mesmo volume de treino. Aquele mesmo tempo que você usa para treinar, com as mesmas 3, 4 séries que você faz, só que você vai diminuir o número de repetições porque cada uma delas vão aumentar o tempo dinâmico de sob tensão no músculo. Então você se lesa menos e acaba tendo que usar uma carga muito menor. Por quê? As paradas isométricas que todo mundo faz, normalmente é na parte mais no pico de concentração. Pico de contração. Né? Que é um sistema do Joe Wader, chama-se Concentration Peak, o próprio nome já fala. Essa parada isométrica é até confortável em alguns movimentos, como mosca direta, você parar em cima e tal. Agora, o que não é confortável é você parar na parte excêntrica do movimento submáxima, não travando os tecidos conjuntivos, sim parando um pouco antes. Então, para tudo, para perna, panturrilha, qualquer movimento. Para panturrilha é um dos músculos que você mais perde o movimento elástico, a parte elástica do movimento, porque todo mundo faz aquela baixada dos 90 graus para a linha para baixo, faz como se fosse uma molinha, tonha em volta, você perde tensão dinâmica. Então o ponto zero foi estrategicamente colocado para você ter desconforto naquelas posições anatômicas do movimento que você não vai parar. Ninguém vai ver no supino e encosta e fica parado lá esperando a dor pegar e o recrutamento de fibra. Então o que eu fiz? Eu criei o ponto zero porque você não faz aquela massagem cardíaca e volta. Você vem, encosta na base do peito, na flor da pele e conta 5 segundos. Porque 3 segundos, fisiologicamente falando, a parada isométrica tem um recrutamento de 22 a 28% de mais de quantidade de fibra muscular, com uma única unidade motora. Então o que eu fiz? Coloquei 5 segundos para que não tenha nenhuma rebarba de erro, de contagem, o cara falar que é 3, que é 2, que é 20. Não, cientificamente é 3, coloquei 5 para não ter erro. Então você já começa fazendo a parada isométrica e com isso as suas cargas vão cair. Você não se lesa o ano inteiro, que entra exatamente com o que o Rubens passa, porque a periodização ensina você a não se machucar. Exato. É uma das funções da periodização primordial, é diminuir a chance de se ter lesão. Eu tenho duas dúvidas iniciais antes de a gente entrar na parte de periodização mesmo. Aliás, não são dúvidas, são colocações. A primeira é a seguinte: o ponto zero deflagra algo muito importante, que é o bodybuilder ficando inteligente, né? Porque por muito tempo os bodybuilders lutaram para ficar mais fortes, carregar mais cargas, erguer mais peso, e óbvio que isso é uma consequência do treinamento. Alguém que desenvolve massa muscular nessa quantidade, como Sardinha, por exemplo, naturalmente fica mais forte, pega mais peso. Só que o que isso traz? Uma consequência ruim, que são os riscos de lesão. Você trabalhando com cargas cada vez maiores, e para você ter rompimento de tecido, você precisa colocar mais e mais e mais e mais. Quando eu vejo uma técnica como essa, que realmente é uma técnica de treinamento, é algo realmente que muda o contexto de treinamento de um cara, a gente tá vendo o bodybuilder treinando de forma mais inteligente, porque ele com menos carga consegue mais rompimento de fibra, consegue mais atividade muscular e com isso mais hipertrofia. Foi pensando nisso também que você criou o ponto zero, cara? Foi porque eu tenho 33 anos de carreira e eu via amigos meus, tem muitos amigos meus que adoram treinar pesado e eu respeito, porque eu treino pesado, eu não treino leve nunca. Só que eu acredito, com o passar do tempo, que o tecido mole uma hora não aguenta. Então um rompimento de músculo, um rasgamento de tecido mole praticamente não volta nunca mais ao normal.
Isso atrapalha demais o bodybuilder no palco. Então eu já vi muitos caras se lesando no supino reto e nunca mais voltando ao normal e tudo mais. Pensando por esse lado, o ponto zero eu comecei a adaptar. Com isso também eu levou a pensar sobre as patologias. Quantos caras que não conseguem voltar a treinar porque não conseguem colocar a carga que fazia antes e ele tem uma lesão. Então usando o ponto zero já foi provado inclusive, né? PhD Cristiano Bertoldo, tem o Belmiro Del Sale, Jonato Prestes, Fernando Maradona, Bruno Moraes, Rafael Brandão, Renato Cariani, tem uma infinidade de atletas, o próprio Alex dos Anjos, Matheus Donaire, Alan Gesser, tem uma infinidade de caras que fizeram os testes comigo de treino avançado, só que todos eles tinham alguma lesão. Então foi provado, inclusive na Universidade de Balneário Camboriú, pelo Júnior Ribas, que ele fez um tratamento com as pessoas lesadas e elas tiveram 88% de sucesso em todos os movimentos usando o ponto zero, porque usava uma carga de 40% menor, de 40% a 50% dependendo da pessoa, dependendo do tipo da lesão, e ele continuava fazendo musculação mesmo lesado, porque ele usava o ponto zero nos movimentos que era crítico, que ele praticamente tinha um epicondilite nível 3, não conseguia fazer nada. Eu, por exemplo, não conseguia fazer nada, por causa do meu cotovelo esquerdo. Então, com o ponto zero, eu consegui fazer um aumento aí, nesses últimos tempos, de alguns testes. Eu fiz em 4 meses de off-season, só sem aeróbio, eu aumentei 3,5 cm de braço, de volume, circunferência geral, que eu não gosto de fazer isso, mas eu tive que fazer por causa de vocês. Sim. Porque normalmente vocês ficam presos muito mais. Nós estamos pensando no limite linear de vocês da periodização, por exemplo. O Rubens, ele lida com isso a ano inteiro para lidar com vocês de uma forma que você não se lese e que você tenha todo o gás possível. Né? Não adianta ficar pensando que vai 100% do gás. Não, a periodização é feita para isso. Então como é que você vai fazer isso lesado? Né? Então o ponto zero encaixa também nisso. Mas eu pensei primeiramente em treinar com uma mais cabeça. Por quê? Porque eu tenho 33 anos de carreira e eu sabia que eu não podia aumentar a carga toda hora. Sim. Chega uma hora que eu não ia aguentar, já começou a dar estourar algumas coisas, por causa de agachamento pesadão, por causa de supinão pesadão e tudo mais. Então eu falei, essa não é a minha linha de raciocínio. Vou fazer uma outra coisa estratégica. Aumenta o tempo sob tensão do músculo, faz uma parada isométrica na parte que rompe mais tecido, que é excêntrico, e aumenta a função neuromuscular, que é o grande lance da musculação. Segunda dúvida, cara, é assim, a capacidade elástica do músculo, ela mostra que no pico da fase excêntrica, a gente tem um músculo com a maior quantidade de produção de força possível. Então, essa técnica ela já é inteligente porque ela faz um stop, né, um stick point exatamente ali no alongamento máximo dela. Então, isso já é um fator de inteligência bacana. Porém, ele fica numa contração isométrica ali, ele fica parado ali. Para aprender a fazer isso, para saber fazer isso, que não é algo simples, porque quando você mostra, por exemplo, olha, você vai pegar no pico da sua fase excêntrica e vai colocar 5 segundos ali sob tensão e tal, um iniciante ele pode desligar totalmente a musculatura dele, né, descansando, desligando a inervação muscular e tal, e eu já vi você falando várias vezes sobre isso. Eu sei que tem muita gente que está começando a treinar, ou que está entrando naquela fase intermediária que não tem tanto essa consciência. Que dica que você dá, cara, para um cara que está começando, saber fazer o ponto zero com relação a isso, a biomecânica? Pra não chegar, por exemplo, legal, o Sardinha falou que eu tenho que descansar 5 segundos ali no supino, aí o cara deita a barra no supino e fica lá, 1, 2, 3, 4, aí ele não ergue mais a barra. Você entendeu? Então, como que você trabalha isso para que o meu inscrito aqui saiba transferir isso pro treinamento dele? É o seguinte, todos os movimentos que você quiser, qualquer um, você pode fazer o ponto zero aos 90 graus ou aos... Eu não entendi o que ele falou. Aos 50% do movimento da parte excêntrica. Então vou dar um exemplo. Isso também serve para alguns movimentos que você usa muito desequilíbrio do corpo. Então, por exemplo, o agachamento com a barra livre, você vai usar muito a lombar, muito glúteo e o diafragma. Então, se você fazer a parada isométrica na parte de baixo do movimento, começando pelo agachamento, você vai sentir uma dificuldade. Vai doer possivelmente o músculo sinergista da lombar. Então, a tensão na faixa tóraco-lombar meio que atrapalha o conceito que eu tô querendo pregar para você. O ponto zero eu quero que você sinta só o músculo e não o resto do corpo todo. Músculos sinergistas, o mínimo possível você tem que sentir. Então o que eu falo? Vai começar pelo agachamento, ou você que é um rapaz novo, está começando agora, mulher está começando agora, não adianta ficar parada na parte excêntrica submáxima, como por exemplo na rosca direta para lá embaixo. Não, faz o movimento completo e para um pouco abaixo dos 90 graus, porque ali é ponderável você segurar. Você consegue cancelar um movimento pela metade, você não consegue cancelar um movimento faltando 10% para a parte excêntrica. Com certeza. Né? Agora sim, na minha área de
de atuação, né, que é o que eu mais estava ansioso para conversar com você. Eu preconizo um modelo de periodização que é único, que é meu, que eu criei há 15 anos atrás na minha tese de pós-graduação e que eu uso hoje com 100% de todos os meus atletas. Que é uma organização que faz com que eu conduza o meu atleta, o meu cliente, o meu consultorado ao máximo de performance possível na fase hipertrófica, que é a fase específica, que é o objetivo do nosso trabalho, ter hipertrofia, né? Então, passada a fase de adaptação, de formação básica, o cara vai trabalhar, por exemplo, alta resistência com alta repetição, fortalecimento de tecido mole, tendão, ligamento, tudo. Normalmente a dieta desse cara tá mais hipercalórica nessa fase, tô dando mais atenção para fibras de colágeno, vitamina C, para ter realmente uma reconstrução. Eu passo ele depois para uma fase extremamente neural. Eu faço ele para uma fase de potência. Porque a maioria desses caras que está começando a treinar não tem, por exemplo, a quantidade de massa magra, nem a habilidade motora que um atleta avançado. Então, exato. Então eu sempre coloco o cara num período em que ele faz um trabalho neural, sabe? Trabalha com exercícios básicos, com poucas repetições e bastante sobrecarga. Quando ele sai dessa fase, ele entra no período hipertrófico. E aí ele vem com uma herança de uma força muscular muito grande. A pergunta que eu tenho para te fazer é: tem alguma fase do trabalho de hipertrofia, seja ela um pouco mais neural ou mais metabólica, em que o ponto zero não possa estar presente? Sim, exatamente na parte que você vai colocar baixa repetição e só vai fazer rompimento miofibrillar. Esse não faz sentido. Não faz sentido. Porque você vai fazer um nível de carga que provavelmente vai ser pesado para fazer o ponto zero, mas não é esse o objetivo que você está passando naquela periodização. Sim. Entende? Eu estou fazendo força agora. Não vira. Não Perfeito. funciona. Se eu entro, por exemplo, na fase específica, tentando produzir ganho de massa magra, ponto zero pode ir do começo até o final. Do começo ao fim. Primeira série, primeiro exercício, primeira repetição. Pode colocar em qualquer horário do movimento, até porque, se você pensa no princípio pré-exaustão, por exemplo, o ponto zero ele entra mais fácil, porque normalmente a pessoa está com um tempo pequeno. Eu tenho meia hora lá, beleza. Se você fizer meia hora de peitoral e deixar o pré-exaustão, que é deixar o movimento básico por último, que é o supinão por último, e exercer força nele, que normalmente pode ser feito isso, né? Não é questão de ter feito, mas vamos dar um exemplo. Se você fizer isso, talvez esse tempo de meia hora não seja o suficiente para você colocar intensidade suficiente no teu treino. Então o que você faz? Você põe o crucifixo, crossover, pec deck, movimentos secundários usando o ponto zero, vai acabar com a fibra muscular de uma forma muito intensa e você já vai entrar no supino com um nível de exaustão muscular muito forte. Então quer dizer, 3 movimentos, 4 movimentos, você se acaba com ele. Outra característica, cara, que se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Dentro de uma periodização, o maior problema que a gente encontra é a variabilidade de treinamento. Os caras, eles entram, por exemplo, num bloco ali de 4, 6 semanas fazendo um tipo de treinamento onde ele tá com carga hipertrófica, trabalhando de 8 a 10 repetições e tal. E quando você vai transitar com ele para um outro bloco, que você quer subir um pouco o número de repetições, eles têm um pouco de fobia, porque você sobe para 12 movimentos, 13 movimentos, 15 movimentos, o cara acha que tá trabalhando resistência e que ele não vai mais ter hipertrofia nessa fase. O que eu imagino que seja valoroso do ponto zero? A dificuldade do cara se adaptar a um exercício. Porque um crucifixo, se você faz ele da forma convencional, por exemplo, passado ali 4, 5, 6 semanas, um indivíduo normal, ele vai estar ajustado à mecânica do movimento, vai estar já encontrando um platô de carga e não vai conseguir evoluir. Se ele implementa a técnica do ponto zero, ele ganha algumas semanas a mais nesse exercício. Com toda certeza. Porque ele trabalha com uma técnica que faz o exercício mudar o padrão de inervação totalmente diferente. E sem se arriscar. Sem se arriscar. O crucifixo ficou leve com 24, então você coloca o ponto zero, talvez tenha que descer de 24 para 12, 14, sem ter obrigatoriamente que sair do mesmo sistema que ele passou. Sensacional, cara. Entendam o seguinte, o nosso motivo de fazer a periodização, de periodizar, não é só ficar bonito na planilha, né? Ficar bonito no Excel. É fazer com que você tenha longevidade dentro do treinamento. E absolutamente tudo que colabora com a ciência da organização do treino é válida. Essa técnica do Sardinha é um bagulho fora do normal, cara. Pode ajudar muito vocês. Eu tô aqui pensando no seguinte, cara, de verdade. Esse canal aqui ele é informativo, você sabe, né? Muitas das pessoas que estão assistindo hoje, elas me procuram depois fazer uma assessoria comigo. Eu tenho certeza que muitos aqui já devem ser da Sardinha Evolution, da plataforma. O que você acha de a gente fazer um trabalho casado, cara? Tava pensando em sabe? Sei lá, de alguma forma misturar o Sardinha Evolution com a Overall Team
Show. Pra essa galera que tá aqui que queira saber um pouco mais. Porque a gente tem uma ligação. Show. Né? Você é um cara que é meu irmão, coisa e tal. Então, será que tem This como a is gente... a coach, hein? This is a coach. Será que tem como casar de alguma forma, cara? Você pensa em alguma coisa nesse Vamos sentido? conversar. Galera, é o seguinte, eu acabei de fazer uma reuniãozinha aqui offline com o Sardinha e com o Will, que é empresário dele, tentando fazer com que a gente casasse o Overaltinho e Sardinha Evolution pra vocês. Só que como o vídeo tá muito extenso, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, no finalzinho. Então vai lá na descrição, clica no link. Esse vídeo só você vai poder assistir, porque ele não vai aparecer pra galera, tá? Então é algo realmente só pros meus inscritos, onde você vai poder ter Overaltinho e Sardinha Evolution num projeto exclusivo. Vai ficar muito legal, cara, sério. Meu nome é Rubens Gomes, eu volto em breve com mais um vídeo pra você. Obrigado por acompanhar até aqui. Tchau. Dança pra mim, vem. Assim você vai me conquistar.